não vai ter aula hoje, porque Lacan está dissolvendo a escola dele. Então foi aquele choque, né? Eu falei, não acredito, eu faço todo esse esforço, larguei tudo no Brasil para vir fazer minha formação analítica, Lacan vai dissolver a escola, né? Foi um choque, né? E aí foi aquele tumulto, aquela confusão que eu acompanhei, inclusive, né? Uma brigalhada danada entre eles, e Lacan está gagá, não está gagá, é o Jacques Lamillet que está manipulando o Lacan, e não é isso, são os detratores. Foi um momento histórico, né? Eu cheguei aí nos seminários de Lacan, né? Também quando eu cheguei na França, mas ele não falava nada mais, ele estava nos quadros fazendo os nós borromeanos, né? Que, aliás, né, eu estou trabalhando muito atualmente, né, que foi a última parte do ensino dele, pouco depois, né, 2 anos depois ele veio a falecer, e eu fui fazer toda a minha formação analítica, mas, né, pela universidade, entrei no mestrado e tudo mais, segui vários outros analistas, né, e acabei ficando na École de la Causse-Freudienne, né, da qual fui membro, passei 10 anos lá fazendo a minha formação analítica. E, bom, rapidamente eu peguei também um novo elan da École de la Causse-Freudienne, que estava se formando, né? E como, né, eu tenho uma certa facilidade para línguas, né, como um bom histérico, né, eu falo 4 línguas perfeitamente, fluentemente, eu virei rapidamente, né, em 4 anos, um conferencista internacional, comecei a dar várias conferências, né, em Nova York, Londres, na Espanha, no Brasil, Argentina também, evidentemente, né? E foi por aí. Aí eu rapidamente entrei também num lugar didático, né? Com uma função didática, e aí eu fui convidado para ser professor na Universidade de Paris 8, né? No departamento de psicanálise, fundado pelo Lacan. E depois de 10 anos, eu já tinha consultório, já estava atendendo, tinha também um trabalho, né, em hospital, também lá, enchi o saco completamente e vim para o Brasil, né? Não queria mais ser um estrangeiro em Paris, e, bom, por causa de uma série de coisas, né? Eu, com uma herança talvez jesuítica, né, meio missionário, eu entrei numa, não da missão, mas eu peguei a missão e transformei em transmissão, né, da psicanálise, né, como um objetivo, né, da minha vida, além de, né, clínico, né? E achei que eu tinha mais a fazer no Brasil, mais a contribuir no Brasil do que na França. E aí, bom, tem toda a minha história aqui no Brasil, né, que muita gente já conhece, né? Eu fundei, né, com os colegas, né, a escola brasileira, né, de psicanálise, né, e depois rompi, fizemos outra escola da qual pertenço agora, do campo lacaniano, dos fóruns do campo lacaniano. E dentro disso comecei a escrever, né? Eu escrevo muito, né? Então, muito cedo comecei a escrever artigos e lançar livros e tal. O primeiro foi a Teoria Clínica da Psicose, e depois um livro que eu jamais podia imaginar que ia ser um best-seller, isso é falado pela própria Zahar, né? Que é a minha editora principal, e a outra é Atos e Divãs, que eu criei, que foram as primeiras conferências que eu fiz no Brasil quando eu cheguei e que foram transformados no livro As 4 mais uma Condições da Análise, né, que esse ano faz 30 anos. Então, e há mais ou menos 20 anos, né, o teatro me pegou, e além da transmissão da psicanálise, né, na escola de psicanálise e na universidade, que nem contei, né, porque depois eu fui convidado para fazer parte de um mestrado de psicanálise, lá na Veiga, né, que né, tive a sorte aí de conhecer né, o Júlio como aluno, e viramos amigos, né, nessa ocasião. E aí, há aproximadamente 20 anos que o teatro me pegou, aí também já seria uma outra história, né, e eu comecei a também usar a plataforma teatro para a transmissão da psicanálise. Quando me falam, né, qual é a minha relação com o teatro, eu digo assim, sabe aquele filme Um Americano em Paris? Pois é, eu sou um psicanalista no teatro, mais ou menos a mesma relação, né? Assim, um estrangeiro, né? E que, ao mesmo tempo, né, eu teorizo sobre essa pesquisa do teatro e psicanálise, que deu origem ao meu livro Inconsciente Teatral, mostrando as homologias entre a psicanálise
e o teatro. Então, tem algo meu que eu sou muito assim teórico, né? Quer dizer, eu trabalho muito a teoria, teórico no sentido de tentar formalizar o que eu faço, o que eu estudo, né? Então, daí também isso se junta com a questão da né? Como dizer, dessa relação da prática teórica, né? Então, que para mim não é diferente, a escrita também não é diferente da escrita que se faz numa análise. Então, bom, resumidamente, não sei se é isso que você queria saber. Era isso mesmo. Eu não sabia dessa parte, que você chegou em Paris e a escola estava se dissolvendo. Isso eu não sabia. É interessante que você fala do teatro, e justamente a primeira pergunta, além de saber de você, que foi a primeira, na verdade, a primeira pergunta que me veio à cabeça foi a seguinte: no seu livro anterior, que é Inconsciente Teatral, que eu achei isso fantástico quando eu li, que eu nunca tinha pensado nisso, que você fala que realmente existe entre o teatro e a psicanálise uma relação de homologia, né? Era um termo até que, inclusive, eu não conhecia. Ou seja, tem uma base comum, uma raiz comum. Eu peço que todos desliguem seus aparelhos, seus microfones, tá bom? Alexandra? Então, Júlio, continuando. chegamos a 100 participantes, hein? A sala Já está cheia. Mas tem outra aí paralela, muitos paralelos. já estão entrando no Google Meet? Eu acho que sim, que quem está lá é uma outra pessoa, tá? Coordenando lá. Tá bom. Então, então você faz essa relação entre psicanálise e teatro, né? Porque o inconsciente, você diz, é teatral. A gente pode dizer a mesma coisa da política. Política e psicanálise também têm uma relação de homologia? Eu acho que é mais. Ótima pergunta, muito obrigado. Eu acho que é mais do que isso, tá? Porque a partir de Lacan, né, a política não é exatamente uma homologia, né? Então, ao se tomar a política como a atuação do sujeito na polis, é assim que eu tomo a política, tá? O que é a polis? O que é a polis? Então, não é uma relação de homologia, é uma relação ela é intrínseca. Eu diria que a política é intrínseca à psicanálise. Vamos esquecer política partidária e vamos pensar numa política como aquilo que orienta um sujeito na sua atuação ética e factual na polis. O que eu estou chamando de polis? A polis é um termo que vem da Grécia, né? que é considerado a cidade, não no seu sentido geográfico, mas no seu sentido, digamos, de laços sociais, e de suas organizações e de suas instituições. Então, o que eu pego, e que está logo no início na minha apresentação, né, no livro, né, é o conceito de polis de Heidegger, em que ele mostra que é a situação entre dos laços sociais e do que é cada um no exercício da sua profissão, do seu métier, do seu ofício na polis. Por isso que eu digo que me interessa qual é a política para o psicanalista na polis. Pode orientar outros não psicanalistas, mas qual seria essa? Então, assim como entende, eu quero saber o que um dentista faz, o que um artista faz, o que um engenheiro faz, o que um sacerdote faz, o que alguém de um templo faz, um funcionário faz, um camelô faz ali naquela organização, tá? Como cada um vai agir de acordo com aquilo que ele faz, né? Então, é nesse sentido que eu pego o psicanalista. Não é ele como cidadão, não é. É como psicanalista, tá? Fora do divã. E eu dou uma definição, digamos, lacaniana de polis, que eu chamo a cidade dos discursos.
quer dizer, derivado de Heidegger também, da polis grega, evidentemente, que é os discursos como laços sociais. Então, como Lacan, nos anos 70, né, ele traz essa novidade no ensino dele, né, dos 4 discursos, né, 4 ou 5 discursos, como laços sociais, né, que estruturam o campo da sociedade. Né? Então, eu chamo assim, a política é aquilo que orienta o sujeito ético na cidade dos discursos. Isso seria, então, a definição. Então, eu extraio, né? Por isso que eu digo que não é uma relação de homologia, é uma relação intrínseca, porque eu extraio, bom, primeiro, não extraio, o próprio Lacan falou, né? Então, isso é uma coisa assim, que é muito básico para mim no meu livro. Eu tenho 2 eixos, né, que são básicos, né, que eu posso colocar aqui para as pessoas entenderem meu ponto de partida. Né? Primeira coisa, Lacan toma, para falar de política, ele toma, surpreendentemente, a definição de Karl von Clausewitz, a partir do livro chamado Sobre a Guerra, ou Da Guerra. Né? E lá ele coloca uma tríade que inclui a política, que é a tática, a estratégia e a política de guerra. Então, pensando ainda na Primeira Guerra Mundial, onde existiam os combates no nível de território, a tática corresponde a um combate. Como que vamos conquistar aquele morro? Um combate. A estratégia é: vamos conquistar um país. Então, vamos conquistar aquele morro, depois uma cidade, depois um vale, e tarará, a estratégia. E qual é a política? Vamos conquistar esse território, vamos torná-lo nosso, matar todo mundo, por exemplo. Né? Ou então vamos pegar todas as riquezas dele, a política, vamos dominar, senão nós seremos dominados por ele. Por exemplo. Né? Então, por incrível que pareça, Lacan pega essa tríade e vai aplicar aonde? Na direção do tratamento analítico, que faz corresponder a tática à interpretação, que é usada em cada combate, ou seja, em cada sessão analítica, e a estratégia que o analista vai dar no direcionamento daquela análise. Qual é? O manejo da transferência. O analista tem que saber que tudo que ele fala vai ser ouvido do lugar em que o analisante coloca ele. Então, ele tem que manejar isso. E suas interpretações, sua tática está submetida a sua... Perdão. Sua tática, a interpretação, está submetida à estratégia do direcionamento. E qual é a política que rege a estratégia e a tática? A falta a ser, ou falta de ser, a falta, a castração. É isso que rege. Então, a primeira política explícita que a gente vê em Lacan é a política da falta a ser, que o outro é furado e o sujeito é dividido. Não existe o outrão, não existe esse outrão que colocam, né, o líder nesse lugar de grande outro de tudo, ou o Deus, o divinizado. Não, é barrado, é furado. Assim como o próprio sujeito não vai tentar encontrar sua inteireza numa análise, está sempre dividido. Né? Ele faz suas escolhas, mas está dividido, porque ele é marcado pela falta. Né? Essa falta tem um nome. A falta pode doer, que dói pra caramba, quando você cai da ilusão de completude para a falta, mas a falta também tem o seu lado positivo, porque é o que promove o desejo. Não tem desejo sem falta. Então, encontramos aí, por exemplo, é totalmente diferente do que a gente pode... Então, vamos pensar... Então, a minha proposta é pensar aquilo que é da direção da cura analítica para uma atuação na polis também. Pensem, vocês vão dar tratos à bola e vão conseguir encontrar 1000 coisas. Não, gente, não vamos esquecer da falta a ser.
castração, sabe? Que o outro é furado, é inconsistente e que o sujeito mesmo é dividido, né? Então, a partir daí, eu fui... Isso foi desenvolvido por Lacan em 58. Se estiver muito difícil, você me pergunta, me corta, tá, Júlio? Se estiver complicado, né? Porque vai complicar. Tá ótimo. Vai complicar. E aí, quando nós vamos para os anos 70, 69, 70 em Lacan, que ele passa do trabalho teórico, da inclusão da psicanálise no campo da linguagem e a função da fala, Lacan começa por aí, ele parte para outra coisa, que amplia. Não é o campo mais da linguagem de que se trata, é o campo do gozo, que inclui a linguagem. E a função não é mais a função da palavra, né? Função da fala e campo da linguagem, não é? Não é mais a função da fala, é a função do ato, porque tem atos sem falas, né? Mas que tem a sua estrutura de corte e tem todo um enunciado, uma enunciação que fala sem você precisar falar, que diz, melhor dizendo, do que você precisar falar. Então, ele inclui, e nesse campo do gozo, que é o campo do para além do princípio do prazer, que é o campo do mal-estar, tá? Da pulsão de morte, unida com Eros, né? O campo do gozo, né? Ele não é um campo de todo mundo gozando, entende? Orgasmos, não é suruba, não é nada disso. É o campo que é estruturado pelos laços sociais. Então, os laços sociais estão nesse campo do gozo. Então, eu acho que com isso, falar de uma forma simples, Lacan ele leva as consequências, digamos, teóricas e demonstrativas daquilo que Freud falava de que a civilização exige renúncia pulsional. Você não pode, porque se a gente for liberar as nossas pulsões, sabe o que vai acontecer? A gente vai ficar transando e se matando o tempo todo. Porque é isso que nos leva. A pulsão sexual, você quer comer o outro, quer transar, quer chupar, quer fazer tudo com o outro, ou quer matá-lo. E é isso que acontece na guerra. Quando Freud responde a Einstein, que lhe pergunta por que a guerra, Freud responde, porque a guerra liberou geral. É uma orgia de gozo. E o sujeito pode fazer do outro o alvo, não apenas da sua pulsão sexual, mas da sua pulsão de destruição, que é a pulsão de morte. E pode humilhá-lo, apedrejá-lo, xingá-lo, torturá-lo, deixá-lo, abandoná-lo e matá-lo. E é isso que acontece na guerra, quando dois povos irmãos se matam, porque liberou, você pode matar o outro. E é isso que, recentemente, né, numa outra entrevista lá no 247, eu falei, nós estamos numa guerra, né, atualmente, porque tem algo por aí. Né? Então, esse gozo é... Peraí, se você puxar uma coisa, vai perder meu fio, daqui a pouco você puxa. Então, esse campo do gozo, que é o campo da nossa libido, então Lacan chama a atenção que é o campo do gozo, ele não é um campo de orgasmos múltiplos, né? Isso não é nada disso, porque a gente vive em sociedade, então só que ele é estruturado. Ele é estruturado por determinados laços fundamentais, como, por exemplo, institucionalizar. Nós precisamos das instituições, então precisamos de governo, precisamos de obedecer, precisamos de hierarquia e tarará, né? Precisamos de uma organização que tenha lei. Nós precisamos da lei. Isso é o discurso do mestre. Nós precisamos transmitir e ensinar. É o discurso do universitário, que também é outro laço estabelecido. E Lacan coloca também outro laço, o laço histérico, que é o fazer desejar, que também sem isso, para que todo o resto, não é? Que é o discurso da histérica, que faz desejar, faz circular o desejo e combate lá o discurso do mestre e tal, e o discurso do analista, né?
Então, o que eu extraí aí desse campo do gozo? E aí que Lacan, primeiro ele citou aí, nesse momento do ensino dele, a política como uma questão de gozo. Tá? É de gozo que se trata na política. E ele extrai alguma coisa da sua leitura do Marx, que é um conceito de mais de gozar, le plus de jouir, que ele pega o conceito de mais-valia, então precisaria dar uma aula sobre isso, mas só vou falar rapidamente, que consiste em mostrar que o objeto que nos causa, cada um, né, ele é um objeto de gozo que causa o nosso desejo, então que é o mais de gozar. Então, a falta que nos constitui, nós temos sempre alguma coisa que nos está causando, que não é apenas a falta, é um objeto que falta, mas que de repente aparece e nos faz gozar, que é esse objeto mais de gozar. Né? Então, esse objeto mais de gozar, né, que faz com que a gente possa olhar para a sociedade também. Bom, então esse objeto mais de gozar é isso que faz parte de mim, que não sou eu, mas sou eu também, porque faz parte de mim, e que eu coloco no outro esse objeto. Então, por isso que o outro me causa desejo, por isso que o outro eu quero beijar, agarrar, chupar, e também quero matar, e rejeito, etc., porque eu coloco esse outro no lugar desse meu objeto estrutural como que é o mais de gozar. Então, a política de mais de gozar, o que ela nos abre os olhos para pensar o quê? Para pensar em termos aí da política na sociedade, né? Para abrir a possibilidade como a sociedade e a ideologia dominante vai objetalizando determinadas pessoas para serem rejeitadas. E faz com que as pessoas gozem com isso. Né? São objetos que vão sendo abjetalizados, transformados em abjetos. Né? Esses abjetos, né, que eu trabalho, né, bastante no meu livro, né, tem um capítulo São os Abjetos, mostra que a sociedade, que a nossa civilização, ela é produtora de abjetos, de dejetos, de lixos humanos, que a ideologia dominante qualifica, marca, xinga, expulsa e elimina. A começar pelos negros, os pobres, as mulheres, LGBT, índios, e coisa que está no discurso corrente oficial do governo, né, que nos rege, né, desde a campanha presidencial até hoje. Né? Então, a política do mais de gozar, quer dizer, na direção do tratamento, é isso que o analista vai perseguir. O analista vai ter que estar no lugar de semblante de objeto, do mais de gozar do outro, etc. Então, que eu não vou falar por aí. E a terceira orientação política, ainda extraindo do ensino de Lacan, então é mais complexa, né? Um pouco, porque exige um certo conhecimento, mas eu explico tudo aqui no meu livro, tá? Então, isso é só uma pincelada, evidente, não fica achando que vocês vão entender tudo que eu estou falando. Né? A terceira orientação política é que eu chamo a política do não todo, a partir das formas da sexuação e a partir do lado dito feminino do não todo fálico. Então, a política da psicanálise, ela mostra, eu acho que isso é fácil de entender, que nem tudo é fálico. É o fálico, aquela coisa da instituição, papapá, tem que ser assim, a psicologia das massas. Né? O fálico, a psicologia das massas, o coronel e todos os seus subordinados está ali, no todo fálico. O não todo discorda. A tática da discordância que eu mostro, não é da oposição, é da discordância para mostrar uma outra coisa. Primeiro, no fálico, tem a instituição que mostra que existe um universo que promove um dentro e um fora.
dentro da lógica fálica. É o todo, promove o um e o todo. No universo dito feminino, ou do não todo, não tem um universo fechado. É algo aberto. Então, enquanto no fálico segrega, porque segrega quem está fora, é segregativo, a lógica fálica é segregadora, o não todo fálico não. Ela é do um a um que se conta na sua singularidade. Né? Então, isso vale tanto para a direção do tratamento, para o cara não achar que vai ser de ser identificado a uma coisa, eu sou isso, a uma coisa é que eu posso ser isso, e aquilo, e eu vou escolher ser uma coisa mais do que outra. Por exemplo, na lógica do não todo na direção, né, do tratamento, que mostra também, assim como na lógica da falta-ser, na política da falta-ser, que o outro é inconsistente, né? Que o outro é não todo. Né? Então, dentro aí da lógica da incompletude. Então, são isso que eu vou extraindo, né? São conceitos complexos, né? Mas que eu vou tentando explicar e que eu acho que esses conceitos eles se aplicam tanto na análise mesmo, quanto na sociedade. E a minha proposta do livro é tentar pensar essas coisas no nível também da sociedade e principalmente da sociedade atual brasileira. Pois é, você falou há pouco sobre essa questão da política e do real, né? Eu gostei muito desse esgarçamento que você faz do conceito de real no seu livro, né? Afinal de contas, o real faz isso com a gente, esgarça tudo, né? Fura. E você fala das facticidades, né? E do RSI, do Real Simbólico Imaginário, e passando a incluir no real os efeitos deletérios do neoliberalismo, da necrofilia, a segregação de mercado, o poder devastador das igrejas no caso pentecostais, né? Em relação à cultura, à educação, a menos-valia da vida, o negacionismo nacional diante da pandemia e do genocídio que impera. Eu achei bem interessante que você amplia esse conceito real, por quê? Porque geralmente, como um monstro, né, um monstro político-econômico, né, gigantesco, que você fala sobre isso, com tentáculos, né, mortíferos, porque você não acha que a gente está muito acostumado a ouvir do real, talvez por ser tão difícil falar dele, esses significantes de que o real ele é impossível, ele é inominável, né, ele é impensável, né? Isso reduz muito, porque eu dou aula, né, para pessoas que não são da área, e tem uma certa, por mais que eu faça uma coisa muito didática, mais simples, existe essa dificuldade, porque se é o impensável, bastou que pensemos nisso, já não é real. Se é o inominável, bastou o vírus ter um nome, então deixa de ser real. Né? Então, existe isso. Então, eu gostei muito quando você abre esses efeitos do real que causa a morte, que é o trauma, na verdade, né? Inclusive nessa política neoliberal e que tudo isso que está acontecendo aqui no país. Eu achei isso bem legal, porque dá essa sensação mesmo, né? Que nós temos desse trauma que ocupa, né? Que causa morte, causa doença, exclusão, tudo isso um nível geral. Inclusive, só para finalizar, né? Eu quero que você fale sobre isso, né? Desse esgarçamento do real, que você inclui nisso todo essa questão da política econômica. E o Covid, né, deu uma rasteira em todos os discursos, menos o da psicanálise, né, menos analista, porque ele dá uma rasteira no discurso do mestre, da medicina, do científico, né, no discurso burocrático, no discurso universitário, no discurso, inclusive, no discurso do capitalismo também, porque fecha, interdita, e quem se dá melhor ainda é a histérica, que vai tentar saber alguma coisa sobre isso, e o analista que vai ali fazer frente. E você fala que o consultório nunca estiveram tão cheios quanto hoje para poder absorver essa angústia e poder dar alguma resposta a isso. Você concorda comigo que esse orçamento real que você fez, ele é super bacana nesse momento de pensar
não apenas aqueles exemplos, né, que a gente lê nos livros, o real é isso, o real é aquilo, mas ampliou bastante. Eu achei muito legal isso. Muito bom. Isso era o outro eixo que eu ia colocar. Te agradeço de você ter falado sobre isso. Até Então, parece que a gente combinou antes, né? Mas não foi. Não, não. Não, mas você leu bem. Então, o eixo é essa tríade, né, de situar a política em relação à tática, estratégia e política, que é interessante a gente pensar. Né? E o outro eixo, aí a referência é o final, o anexo a um texto de Lacan, que chama Proposição de 9 de outubro de 1967, em que ele situa a extraterritorialidade da escola dos psicanalistas em 3 registros: simbólico, imaginário e real. Então, essa extraterritorialidade, digamos, da escola, que ele diz que a escola dos analistas é um refúgio contra o mal-estar da civilização, e que eu friso bem, não é um refúgio para ficar todo mundo refugiado ali no... Não, é para afiar os estiletes e das nossas armas para a gente partir para a polis. Acho que é o contrário. Então, o refúgio para isso. Né? Então, o que ele diz? Vou ter que falar muito rapidamente para centrar no real do que você está falando, então vou apenas citar o que ele situa no registro, por exemplo, do simbólico. Ele fala, olha, nós temos o complexo de Édipo como arma para combater o quê? Júlio, depois me acusam de comunista, de não sei o quê, de marxista, vai estar lá no Lacan, viu? Não recuso nada disso, mas não tem... Ele diz o seguinte, contra o quê? O edipianismo da ideologia pequeno-burguesa. O que é isso? Complexo de Édipo não é família tradicional, papai, mamãe, filhinho, batizado, crismado e não sei o quê. Não é. Então, ele coloca isso. O simbólico da nossa sociedade está dominado pela ideologia pequeno-burguesa. Não é à toa que esse cara que está aí ganhou as eleições com kit gay e mais outras merdas, tá entendendo? Não é à toa. O kit gay foi uma arma. Fake, evidentemente, mas foi. Então, só para dar um exemplozinho, tá? Então, o que está sendo, né, e que hoje em dia, né, nem saiu do armário, saiu do esgoto, né? É toda essa ideologia, esse ataque né, a partir dessa ideologia. Né? Então, isso é do simbólico. Mas não, o complexo de Édipo é outra coisa, não é nada disso. Não é nada disso, tá? Tem castração no meio, tem função materna, função paterna, tem nada a ver com pai e mãe biológico, a gente sabe disso, né? Você no direito, mais ainda que trabalha com direito de família, né? Que conjuga com a gente aí dos psicanalistas. No imaginário, o que ele fala? Psicologia das massas. Psicologia das massas, que dá no que dá também, entende? Nas identificações imaginárias e na idealização do que é um líder ou tirano e tal. O imaginário. E aí ele diz, o exemplo que ele dá do campo de concentração, do real, são 2. O horror do campo de concentração e o horror da segregação produzida pelos mercados. Então, tem aí o real está na ordem do quê? Do horror. O real é aquilo que nos afeta, né? É o horror, é a dor, é o espanto, é a compaixão, né? É o horror, né? O tesão, né? Tudo isso, né? Que é o afeto, que é o gozo, que, né? Dentro desse âmbito do real. Não fica só no inominável, no impensável, não, porque senão a gente só faz a definição do real como fora do simbólico. Mas isso mesmo. Exatamente isso. Mas tem a sua articulação com o gozo e os afetos, e que é o fundamental, que é isso que o analista lida e isso que o advogado com o direito de família, né, como você e seus colegas, lidam, né, e que é fundamental. Então, é o horror do campo de concentração. Né? E eu sempre digo, os analistas tinham que ficar mais horrorizados do que ficam. Acho que ficam pouco. Entende? Eu não sou neutro, não sei o quê.
Está entendendo? Cuidado com essa neutralidade. Né? A neutralidade pode ser uma face do terror conformista. Esse é outro termo de Lacan. Então, é isso. Eu te agradeço por isso. Então, para mim, são 3 referências. São referências muito boas, né, para a gente pensar nesses 3 pontos. A ideologia pequeno-burguesa, o simbólico, questão toda, né, das sexualidades, etc., a questão da psicologia das massas e o campo de concentração e os procedimentos de segregação, né, a nível do real, né, para se pensar a partir da psicanálise. É claro que com a sociologia, tudo isso, né, os outros saberes, como você coloca também, as conexões ajudam. Antropologia. Eu vou fazer só 2 perguntas, que eu vou abrir para o Rodrigo, para a Renata, se quiser falarem também, perguntarem, que tem a ver com isso. Olha, se vocês não pegarem a palavra, o Júlio não vai deixar nunca. Ele falou que ia falar 15 minutos, é 9 horas. Não falei isso, não. Ô, Júlio, vou apertar um botão aqui. Só 2 perguntas, numa só. Eu vou reduzir aqui. 2 perguntas. O que é a psicanálise? Olha só. O que você me diz, então, de psicanalistas que são bolsomínios? Uma pergunta. A outra que Cotardo Caligares falou, não em relação a isso, mas que eu gostei muito, que eu ouvi semana passada. Ele diz que, ele parafraseando Freud, Lacan, não sei se é por aí, mas ele diz que a psicanálise não se presta aos calhordas. Portanto, e diz também que é um perigo se o calhorda, né, fizesse análise, porque serviria para aperfeiçoar o mal. Então, como também, ou seja, o que você pensa dos psicanalistas que existem, eu conheço, posso nomeá-los, não farei aqui, que são bolsomínios, e como atender um bolsomínio mesmo, aquele de pé roxo, entendeu? Aquele cara que é negacionista e, enfim. O que você pensa disso? E pronto, aí eu vou deixar os colegas fazerem as perguntas. Pronto. Tá bom. Sobre a primeira pergunta, eu me abstenho de responder. Sobre a segunda pergunta, Você se abstém de responder mesmo mesmo perto do seu advogado? É uma brincadeira. Eu prefiro tá realmente me abster. Tá? A segunda pergunta, isso é uma referência a Lacan, que ele fala, né, que se deve recusar a psicanálise aos canalhas, senão isso porque a psicanálise os tornaria, no máximo, uns imbecis, uma coisa assim. Mas você sabe que eu tive recentemente, numa supervisão, né, uma analista, né, que me pediu uma supervisão horrorizada e completamente dividida, porque ela estava atendendo, começou a atender uma moça e que ela começou a soltar coisas assim que a horrorizavam. Assim, era uma bolsomínia que usava toda aquela linguagem de ódio, né, de memes e ódio, né? Parece que combina meme e ódio, né? De memes que não tem argumentação nenhuma, né? É só ódio e memes, e me colocou essa pergunta, né? Olha, eu vou te responder o que eu respondi para ela. A primeira coisa é o seguinte: ninguém é obrigado a atender ninguém. O analista não é obrigado a atender aquele que lhe procura. Primeira coisa, tá? Segunda coisa, eu acho que cada um deve saber dos seus limites, das suas limitações. Se dá conta ou não dá conta. Às vezes você gostou tanto daquele paciente que você prefere não atendê-lo. Ou então você não gosta por alguma outra razão, que nem importa, se não gostou, não foi com a cara, também não vê, entende? Não acho que seja obrigado a atender. Agora, a minha pergunta é: você conseguiria atender essa pessoa tal como Freud propõe, assim como um cirurgião entra numa sala de operação? Não, o Freud diz isso. O analista tem que ser, na sua operação analítica, tem que ser igual ao cirurgião. Pá, 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 preciso, objetivo, sem subjetividade nenhuma. E sem contra-transferência nenhuma. A contra-transferência você deixa fora da sala de operação. Não é com contra-transferência que se trabalha. Então, você consegue colocar a sua contra-transferência fora?
do consultório para você analisar essa pessoa. Em terceiro lugar, eu acho que se você tiver assim, um interesse também epistemológico de saber, entende, como é que aquela pessoa chega lá, ou se sentir desafiado, né, vou tentar desarmar esse ódio, ou tentar ver, sabe? Por que não também? Então, eu responderia assim, Júlio, não de uma maneira assim categórica, mas dessa forma, né? Perfeito. Agora, outra coisa que eu queria só fazer um adendo ao que você falou anteriormente, sobre... a gente tem que ter um pouco cuidado, falar que o coronavírus é um real e traumático, não sei o que e tal. Sabe por quê? Porque é muito difícil para nós, psicanalistas, eu acho que não devemos ter a tendência a generalizar. Se a pandemia é para todos, cada um vai ter que lidar com ela. Vai ter, não. Cada um lida com ela a partir da sua fantasia. Entende? A partir do seu sintoma, a partir da sua fantasia e a partir da sua angústia. Né? Então, é a partir daquilo que a pessoa vai viver aquela pandemia. Que te afeta, justamente isso. Afeta, é na singularidade. Afeta a todos. Afeta a todos. Agora, cada um vai dizer, né, vai dizer em que aquilo está afetando. Né? A gente sabe, assim, basta olhar dos lados a quantidade de separações que causou. Né? Tive com o seu colega outro dia numa live, Rodrigo da Cunha Pereira, né? A gente ficou, né? Trabalhamos essa questão de por que tantas separações de casais. Né? A gente sabe disso, a gente sabe o número de depressões, o número de dificuldade, de sintomas, de angústia, não é de tudo, mas cada um vai viver de acordo com a sua fantasia. Porque o real, né, o real social é para todos, mas o real da psicanálise é para cada um. Exatamente. Tá bom. Agora vou abrir aí para o Rodrigo e outros colegas que queiram fazer. Obrigado. Depois eu volto. Então, vamos ver se a gente deixa. Se me deixarem voltar. Vou apertar um botãozinho aqui de mute. Boa noite, Quiné. Muito obrigado por estar aqui conosco. A gente estava ansioso por esse dia. Agora, eu começaria justamente pelo mesmo ponto que o Júlio começou, que é o seu percurso. Eu não sei se você sabe, mas quando eu sempre procuro dar uma estudada antes, né? Já te conhecia, claro, mas quando a gente coloca Antônio Quiné biografia na internet, no Google, aparece um site que é Wikipsicopato, que aparentemente é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que conta essa história da sua ida para a França, mas de uma maneira muito reduzida. E você participou de um momento histórico da psicanálise muito importante. Né? Você chega lá em 79 e o Lacan morre em 81. Essa história que você acabou de contar, que logo na primeira já foi logo informado. E, olha, acabou, né? Quer dizer, eu vim aqui para lá. Exato, deve ter sido um balde de água fria enorme. Mas enfim, você, em 2 segundos, você confirma certas coisas que a gente lê na biografia do Lacan, da Rudinesco, né, do Lacan nessa época, de 79, quando ele vai para Caracas, e aí começa a suspeitar que é o Miller que redige, ele só lê, enfim, uma série de coisas. Então, isso é interessantíssimo. Daria para a gente ficar aqui muito tempo te ouvindo. E realmente vamos nos encontrar com vinho e a gente conta. Vamos. Tá fechado. Isso. Você sabe que a gente está aqui nesse formato em função da pandemia, mas a gente está já planejando outros formatos, já está convidado e o vinho está garantido. Né? Agora, eu também prestei muita atenção quando você coloca no seu livro a respeito da extraterritorialidade da escola. Né? E uma coisa que sempre me chamou a atenção foi onde fica
esse diálogo, essa comunicação do analista com o não analista, né? Com o leigo, aquele que está ali, nunca leu um livro de psicanálise e certamente tem muita dificuldade. A gente tem uns 60 eventos aqui e a gente vê isso, né? Às vezes a gente tem que, mesmo tentando segurar muito o psicanalitiquez, especialmente o lacanês, é muito difícil para as pessoas. Então, eu fico pensando nisso. Como é importante e como a reação é positiva. Eu, o Júlio, né, eu não sei se você conhece o Pedro Bocco também, a gente tem falado isso, feito essa interlocução com o direito em cursos, e o retorno é genial, é fortíssimo. Júlio, eu não sei nem se eu comentei com você, mas dos integrantes desse curso, só desse curso, tem 5 que estão indo fazer formação. Então, quer dizer, é nesse sentido que eu te pergunto, há algo, talvez além para ser feito, né, do que o diálogo de analista para analista, eu digo. E nessa perspectiva do seu livro, de política, e de estratégia, e de tática, e etc. Como é que você vê isso? Quais são os outros caminhos? Eu sei que você chega a mencionar o teatro nessa perspectiva, né? Que é interessantíssimo, mas e outros campos? O que você vê de perspectiva? Olha, eu acho que, por exemplo, o que vocês fazem, né, da articulação da psicanálise com o direito é um filão e extremamente importante, porque a psicanálise ela está, digamos, proporcionando aos juristas, aos operadores de direito, né, uma muito maior apreensão dos conflitos, dos interesses, das questões inconscientes, sabe, de tudo mais. Então, eu acho que o direito é a própria universidade, né? A universidade é outro campo muito conhecido, evidentemente, da conexão, né? Temos também outro colega de vocês, o Rubem Casara, que também trabalha muito com questão da política, a psicanálise, a Márcia Tiburi também. Eu acho que tem muitos sociólogos que trabalham, né, sobre isso, muitos psicanalistas que fazem também essa conexão. Então, eu acho que, nesse sentido, a psicanálise já saiu do âmbito, né, digamos, do interior, né, da conversa com os psicanalistas há muito tempo. E o próprio Lacan dizia que ele não fazia diferença para membros da escola de ser analista ou não analista. Tanto que a instituição do cartel como a melhor forma de se estudar psicanálise é de analistas e não analistas, né? Então, quer dizer, eu acho que esse contato é muito importante. Agora, eu acho que tem 2 aspectos, então pode parecer contraditório, né, que são problemáticos. Um é o seguinte: a psicanálise tem um vocabulário próprio, sim. Ela tem um léxico, ela é uma nova língua, sim. Ela é um campo conceitual. Então, nós não podemos transigir sobre os conceitos. Então, tem conceito de grande outro, de sujeito barrado, de gozo, significante mestre, discurso que são conceitos que não dá para se abrir mão e fingir que não existem. Então, as pessoas não vão entender assim, eu quero aprender inglês em 3 semanas. Não vai. Não é. É uma nova língua. E para você entender uma nova língua, você precisa entender o vocabulário, você precisa entender as definições e a conceitualização. Então, se um leigo quiser, é claro que tem 1000 caminhos para ele chegar, mas não ache que vai entender de cara, entende? Algumas coisas, alguns conceitos. Isso é uma coisa. Outra coisa é aquele analista que só fala um lacanês de uma forma incompreensível.
né? O que também é o avesso disso. Aí, realmente, eu acho que é um desserviço à psicanálise e à sociedade em geral, né? Eu tento falar cada vez de um conceito e tento explicá-lo minimamente, né? Mas é um conceito. Então, se a pessoa não entender, sair daqui não entender o que é gozo, vai estudar. Não é o que está pensando, não é orgasmo, então é outra coisa, né? Então, eu acho que é isso. Existem conceitos que nós não podemos abrir mão. Então, o leigo, para se aproximar, ele tem que saber que são conceitos. Como em qualquer âmbito vai ter conceitos, né? A nossa tendência atual de todo mundo sabe tudo, porque basta dar uma gulgada, ou então, a partir da ideologia dominante atual, né, do governo, que favorece muito mais a ignorância do que o saber, então qualquer um pode falar. Não, não pode falar qualquer um sobre psicanálise. Desculpa, mas não, mas você tem que estudar. Então, eu acho que é isso. Agora, por exemplo, eu acho que, por exemplo, o trabalho que eu faço com a minha companhia Inconsciente em Cena é a transmissão da psicanálise através do teatro, né? Que é uma forma que eu encontrei de passar conceitos afetando o sujeito. É muito mais efetivo do que uma aula, uma peça de teatro. Isso foi o que eu percebi, né? Na aula você pode até perceber, mas o que você vai sentir, o que você vai fazer, aí depois a gente conversa. Então era isso, é isso que é não sei o quê, sabe? Então, por exemplo, eu acho que é isso, né? Desde Freud, com o que ele chama de psicanálise leiga, já abriu, né? E ao mesmo tempo mostra que a psicanálise ela tem a sua episteme própria. Eu fui lá na Maison de France, né, assistir a sua peça, a Hilda e Freud, não foi? Foi. Eu fiquei com essa impressão mesmo. Funciona, é potente. Agora, eu concordo. Existem congressos de neurocirurgiões e vai ter um linguajar que vai ser inacessível para muita gente. Agora, não é? Agora, é possível também amenizar, em certa forma, para que as pessoas se aproximem um pouco mais, não é? Às vezes, uma certa falta. Renata, se você quiser... Boa noite, Quiné. É uma alegria te receber aqui. A gente estava aguardando muito por essa noite. Estudamos bastante o livro, eu, Júlio, Rodrigo, e eu quero agradecer muitíssimo a sua participação. Eu estou coordenando a outra sala, né? Então, estou mais quietinha, e assim que a gente tiver algum comentário, as pessoas estão gostando muito, estão agradecendo pela noite, né? Pela apresentação, pela entrevista riquíssima, o quanto é gostoso te ouvir, né? E o quanto é gostoso te receber aqui nesse lugar que o Júlio fala sempre com muito carinho, que é um lugar cheio de afetos, né? E é isso que você está nos transmitindo essa noite, né? Muito afeto e desejo pela psicanálise. Então, muito obrigada. Obrigado a vocês. A gente está recebendo algumas perguntas, mas eu acho que o Júlio já fez algumas perguntas que, na sua resposta, você já abordou, e tinham a ver com essa questão do posicionamento político, mas acho que numa vertente político-partidária do psicanalista, né? E de quem atender, dessa dificuldade para atender certas pessoas, ou facilidade, né? Eu acho que isso já foi coberto de alguma maneira. Essa é uma pergunta que mais me causou, quer dizer, eu queria fazer essa, depois a Renata, se quiser, pode ler as pessoas que estão porventura, fazendo questões ou comentários na sala, no chat. Você começa 2 capítulos distintos com as seguintes frases. Um capítulo a psicanálise é o avesso da sociedade.
Ok. A outro capítulo você fala a psicanálise é o avesso da civilização. Isso, quando eu li da civilização, me causou uma certa surpresa. Eu até entendo, mas, para mim, quando a gente pensa no mal-estar da cultura ou da civilização, que tem isso aí, a psicanálise nasce, né, da civilização em termos desse mal-estar, dos sintomas, do excesso de drenagem, né, do desejo, das pulsões, tu já sabe disso tudo. Mas também eu penso na civilização como cultura, como fazer barra à barbárie, entendeu? Queria que você falasse um pouco mais por que você está dizendo que é o avesso da civilização, que eu sempre leio como cultura. Se a cultura deve fazer essa barra à barbárie. Não, e Sim. além disso, A como minha, essa... Oi, cloaca desculpa. máxima, né? Pois é. Então, deixa eu tentar explicar um pouco melhor isso. Eu estou seguindo, né, a orientação de Lacan, que ele toma, né, o discurso do mestre como o representante da civilização, né, o discurso, digamos, fundador da civilização, né, que é, digamos, o governar, que significa, dentro das profissões impossíveis, o governar, né, que é o comando, que a civilização, né, que é estruturada pelo de um significante mestre, né? Pelo que é o quê? Que é a lei. A lei, né? Desde Totem e Tabu. Né? Quando os filhos matam o pai do gozo, né? o tiranossauro, como eu chamo, né? Matam o tiranossauro, e aí tem a orgia geral, bacana, suruba, todo mundo pode tudo, e daqui a pouco, não, gente. Né? Freud diz, né, complexo de culpa, aí eles vão prestar as homenagens ao pai, aí fazem um totem, escolhem um animal para representar o pai, faz o totem, vira a representação da lei. Volta a proibição de transar entre as pessoas da tribo, que Freud vai dizer, intenção do incesto, lei simbólica. Tá? Então, essa lei ela determina a nossa civilização, tá? Com todo o preço que o sujeito paga desse né? Desse que é um também para o sujeito, né? Que o Lacan vai dizer que é o mesmo discurso do inconsciente, que você é determinado por alguns significantes mestres que te acapacham, que te abaixam, que te martirizam. Você é isso, você é aquilo, você é isso, né? Então, a psicanálise, então, no sentido que aliena o sujeito a uma lei que o superego toma para ele, né? E mortifica o sujeito. Estamos aí no discurso do mestre, né? Para o sujeito. A psicanálise vai ser o avesso no sentido que ela vai desalienar o sujeito, vai ser o avesso do O avesso da psicanálise, que é o nome do seminário do Lacan, é isso. O avesso da psicanálise é a civilização. Seminário 17. Ele trabalha isso o tempo todo. Por isso que eu faço o contrário. A psicanálise é o avesso. Né? Então, nesse sentido, se a civilização aliena o sujeito, alienação necessária, mas a psicanálise desaliena para ele sair dessa alienação geral para a sua particularidade. Né? E aí, vamos pegar o que o Rodrigo, né, pontuou aí, né? Que Lacan, realmente, em 74, 76, por aí, ele foi nos Estados Unidos, e aí, né, eu até dediquei um capítulo para trabalhar essa questão. Ele diz que a civilização é o dejeto. Está na página 55, que é esse capítulo, e a citação do Lacan é: a civilização é o dejeto, vírgula, cloaca máxima. Então, você está vendo que ele toma a civilização aqui pelo seu avesso, pelo que ela produz. O que a civilização produz? Ela produz dejetos. Ela faz todo mundo renunciar à pulsão
que o Freud diz? O preço que a gente paga é o superego, é a culpa. Né? Você culpa é a culpa de não gozar. Você culpa porque goza e sente culpa por não gozar. Beleza, né? E isso é essa relação do sujeito com o superego. Mas o que então ela produz o superego. E Lacan vai dizer a civilização é o dejeto, ou seja, ela produz dejetos, é aquilo que eu falei dos abjetos, que são dejetados, né, pela lógica da civilização que é fálica segregacionista, que vai produzindo dejetos e vai produzindo, então, abjetos. Então, ele chama a civilização pelo que ela dejeta, pelo que ela produz. E aí chama esse termo horroroso, né, que é cloaca máxima. Né? É como eu digo aqui, o que a cloaca da nossa civilização produziu, né, com o avanço da ciência e da tecnologia, o quê? Uma sociedade escópica, onde eu trabalho isso, que é essa sociedade paranoica que nós vivemos, onde você está vigiado o tempo todo. Se você vai procurar uma calça para comprar, você entra no seu celular, no dia seguinte a calça está correndo atrás de você, né, e vai por aí afora, e que dá o estado paranoico, que eu falo, né, que dá uma big brotherização e a produção de soft idiots. Né? Então, ela produz isso, essa, né, a civilização, coisas boas também, né, mas que cria o estado paranoico digital, onde o dejeto está no comando. Né? Então, essa cloaca mãe ela vai tomando conta da civilização. Né? Então, o que acontece? Ele toma a civilização pelo que ela produz de dejeto, pelo que sobra, pelo que não entra, mas retorna. Né? Como cloaca máxima. Aí eu faço uma articulação aqui também com o sujeito, né? O ser humano que nasce entre fezes, urina e sangue. Né? Como é que ele nasce? Entre fezes, urina e sangue, como um ovo de linguagem. Seu primeiro status é esse, ser dejetado do outro materno, que, em seguida, no melhor dos casos, o arranca dessa posição de dejeto ao acolhê-lo como um sujeito de desejo e da demanda de amor. Né? Assim, o seu status de dejeto e abjeto, né, é isso que vai aparecer na fantasia fundamental que a gente vai ser trabalhado em análise. Qual é o meu lugar no desejo do outro? Né? Será que eu tenho lugar no desejo do outro? O outro não quer, não me, né? Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de Baudelaire. Né? E aí, a esse que voe do desejo do outro, o sujeito vai responder no lugar de objeto. Aí vai esse objeto, que é fundamental na psicanálise, que é o mais de gozar, que o analista vai fazer semblante, etc. Né? Então, o que eu digo? O analista, ele tem, por estrutura, por ele ter vivido isso na sua análise, ele tem afinidade com os abjetos. O analista tem que ter, a meu ver, posso estar exagerando, mas eu acho que o analista tem uma simpatia estrutural com os seres humanos abjetalizados na civilização. Tem algo, porque ele passou por aí, ele sabe que ele é uma merda na versão obsessiva, ou nada, não é nada na versão histérica. Né? Então, essas modalidades do ser dejeto do outro, que é a merda obsessiva ou nada histérico, o sujeito, né, o analista passou por isso. Estou simplificando um pouco, mas basicamente. Né? Então, ótimo. Tem algo desse ser de dejeto que somos todos. Tá? Então, um pouco mais de humildade, que todo mundo é dejeto. Sabe? Então, tem algo da civilização que é a cloaca. Né? Que é horrível você pensar nisso. Né? Mas eu acho que, né, eu acentuo isso para mostrar, inclusive, a questão, né, não deixa de ser uma questão política, né? Como que a gente vai ficar indiferente aos abjetalizados, se nós mesmos sabemos o que é isso, estruturalmente. É incrível que você estava falando da Big Brotherização, né?
É incrível que provavelmente o programa de televisão mais famoso do Brasil é justamente Big Brother, né? Que vem do 1984, que é um livro político, mas é de terror aquilo, né? É o fascismo ali. E isso faz um sucesso inacreditável, né? Inacreditável. Para o gozo do espectador. E as sessões de humilhação que eles sofrem? São os dejetos ali. Você está falando no seu livro também eu não sei qual é a tradução, do Agamben, né? Que você fala do corpos matáveis, dos corpos matáveis do Homo sapiens, né? E parece que é isso. Homo sapiens. Você faz o que quiser com aqueles camaradas ali, votando de dentro de casa. Agora, eu só queria voltar aqui, porque essa questão da história da psicanálise e a sua história é muito interessante, né? Então, você estava falando do avesso da psicanálise, e você tem um papel muito importante na transmissão da psicanálise, também pela tradução dos seminários, né? E tem a ética da psicanálise foi tradução sua, né? Foi. E como consultor no avesso da psicanálise, que tenho aqui, e eu queria só chamar a atenção para ver como psicanálise e conexões é importante na história da psicanálise também. Não sei se vocês estão reparando nesse senhor aqui, é o Júlio, né? Que está na capa do seminário. Vocês sabem quem é que está na capa? Vocês sabem quem é esse cara? Não, quem é? Mas é muito importante essa foto. Essa foto... Hã? É o Daniel Cohn-Bendit. Esse carinha que está aí, esse garoto, chama-se Daniel Cohn-Bendit, e ele era um líder estudantil de 67. E aí está ele assim, né, com a sua juventude, arrogância, empáfia, né, enfrentando os policiais. Essa é a versão oficial, né? Mas a gente sabe que era o Júlio que estava lá. Eu também acho que era o Júlio. Concordo. Eu sou tudo isso mesmo. Mas e essa questão da tradução? Né? Tem tanta discussão a respeito disso, né? E você participou disso de uma maneira tão... Então, vou contar, tem mais outra historinha, tá bom? É o seguinte, eu fui fazer eu estava ali, lá, né, nessa hora, né? Eu fui fazer o meu mestrado, né, que é o correspondente ao DEA, Diplôme d'études approfondies, e depois eu fui para o doutorado, né, no departamento de psicanálise. O meu orientador de mestrado foi o Sérgio Coté e de doutorado o Jacques Miller. E aí eu fazia parte de um seminário de doutorado que foi realmente onde eu mais aprendi. Foi uma coisa assim muito legal. Era um seminário fechado. Meus colegas eram Henrique Laurent, Colette Soler, Zizek e Michel Silvestre, Alain Gorichard. Eram todos meus colegas ali do lado desse seminário. Foi muito legal. A gente lia os textos de Lacan, linha a linha, grandes discussões. Para mim, foi o maior aprendizado. Foi ali naquele seminário. E aí eu fiquei muito próximo, né, aí dessa galera, do Jacques Miller também, e ele me falou, logo no início dos anos 80, que o Lacan tinha dado a tradução do Seminário 2 para Marie-Christine Lasnik, que é, né, um psicanalista, né, franco-brasileira, que mora na França há muito tempo, né, desde que ela tem uns 20 anos, assim. E ele perguntou que essa tradução estava meio parada e tal, e se eu toparia fazer essa tradução com ela, do Seminário 2, e foi assim que eu conheci a Marie-Christine Lasnik, né? Todo o pessoal do Melman, e ela também, ela era casada com
o Bernard Penot, que era da IPA, conheci muita gente da IPA através dela, inclusive minha grande Marie-Claire Bundes, conheci uma galera super importante lá da IPA e da meu mãe e tudo mais, foi muito interessante. E aí ficamos muito próximos, né? Eu e Marie-Christine Lasnik, e fizemos juntos o Seminário 2, e depois o Jacques Lamillère continuou a me passar seminário. Eu nunca tinha traduzido nada. Eu comprei um fichário, comecei a anotar, eu fiz um livro, um dicionário meu, né, para traduzir. Foi realmente algo bastante trabalhoso, e eu acho que deve ter sido bem sucedido, porque eu fui convidado para fazer, né, pelo Jacques Lamillère, para fazer parte da equipe de transcrição dos seminários de Lacan. E aí, confesso para vocês que eu falei assim, não, esse cara está doido, como é que ele vai me chamar? Entende? Eu para fazer a transcrição do seminário de Lacan, então não tinha francês para isso, né? E aí eu recusei. Não me arrependo não, mas confesso que eu fiquei contente com esse convite. Mas eu achei que fazer parte da equipe de transcrição era um pouco demais para o meu bico. Então foi isso. Aí, a partir daí comecei a traduzir muito, né? A tradução virou uma cachaça, porque é uma coisa realmente incrível, como, sabe? E a responsabilidade de traduzir Lacan, meu Deus, vou traduzir essa palavra e não por outra, e não sei o quê. E foi um estudo assim muito aprofundado e muito interessante. Eu que fazia a minha análise em francês também foi uma coisa muito interessante, né? De poder estar sempre lá aí nas duas línguas, né? E esse seu convite para fazer a transcrição, era isso que você... estabelecer os seminários lá. Estabelecer o texto, né? Eles iam te passar fitas, era áudio, era transcrição escrita? Exatamente. É isso que faz. Ele tem o Jacques Lamillère tem uma equipe e que faz isso e ele dá a versão final. Temos alguma notícia assim sobre os próximos? Porque ainda está faltando alguma coisa, né? Não tem. Eu perdi muito contato, né, depois da decisão. Eu perdi o contato total. Gente, não... Então, tá bom por hoje? Estão me ouvindo? Oi? Oi, Quiné, Renata. Eu tenho uma pergunta aqui da outra sala. O Alderon Marques, ele gostaria de saber se você pode explicar o seu boa noite a todos e não todas que você usa no seu seminário, e se você pode articular isso a seus efeitos clínicos e políticos. Ao quê? Aos efeitos, articular a seus efeitos clínicos e políticos. Uhum. Essa sua saudação inicial. Fico muito feliz. Né? Dessa vez eu não fiz. Olha, um dos motivos de eu fazer isso é justamente suscitar essa pergunta. Mas eu fiz, viu, quando abri a sala. Bem-vindos todos e não todas. Ah, então tá bom. Então explica, Júlio. Eu não sou a estrela de hoje. Não, é de sempre. Bom, tira o foco do Júlio. O negócio é o seguinte, porque geralmente é uma saudação que se faz, né, contemplando homens e mulheres, né, a todos e a todas, né? E com as fórmulas da sexuação, Lacan ele vai para além dos gêneros, né, masculino e feminino, que está presente, inclusive, na gramática, e ele faz a diferença sexual entre aqueles que se declaram, né, dentro da lógica do todo fálico, ditos homens, ou aqueles que se declaram na lógica do não todo fálico, que se dizem mulheres. Então, eu prefiro usar essa partilha dos sexos a partir da economia do gozo, né, de Lacan, e a partir da lógica fálica,
né, do todo fálico, do não todo fálico, para saudar as pessoas. E quem quiser que se identifique como todo fálico ou não todo fálico. Então, é isso. Por isso que eu digo boa noite a todos e não todas. Né? E, às vezes, né, como eu acho que, na verdade, todos nós temos as duas partes, um dia você está mais para não todo, outro dia você está mais para o todo fálico, então você se sinta à vontade de se identificar onde você quiser. Né? Porque é dito homem aquele que se diz homem. É dita mulher aquela que se diz mulher. É a partir da argumentação, né? É a lógica argumentativa que Lacan vai trazer desde Aristóteles, né? Falando dessa lógica. Né? Qual é o efeito político disso? O efeito político é essa sua pergunta. O efeito político é a transmissão da psicanálise. Hoje em dia, todo mundo acha que sabe o que é pulsão de morte, acha que sabe o que é id, ego e superego. Né? Por quê? Porque entrou na linguagem comum. Quem sabe, em breve, né, nós estaremos dizendo, em vez de homens e mulheres, todos, não toda. Né? Quem sabe se daqui a pouco a gente está falando de sujeito barrado, de falta ter, falta ser. Também é uma coisa, né, da transmissão da psicanálise de determinados conceitos lacanianos de poderem serem transmitidos. Né? O pessoal do teatro ficava assim, né, porque eu faço parte dos debates, eu digo boa noite a todos e não todos. O elenco já me perguntou várias vezes, eu sempre explico, eu gosto de explicar. Né? Mas você não está falando, você não está falando de psicanalistas, eu sei, não é para psicanalistas, mas é para suscitar essa pergunta, essa questão. Né? É isso aí. Tá ótimo. Queria te agradecer muito, foi excelente o papo. Daria para a gente ficar aqui mais umas 3 horas, mas a gente não vai cansá-lo, né? Então, Renata, Júlio, se vocês quiserem, enfim, se despedir antes do querer das últimas. Não, é isso. É claro que eu teria muito mais para perguntar, porque eu falo muito. Não é porque eu falo muito, é porque eu tenho muita curiosidade, interesse, né, nessa discussão, enfim. Mas eu quero saber, só para... Eu não vou perguntar mais nada, porque tem uma relação aqui, depois eu falo com o Quiné, mas, enfim, se alguém aqui da sala, que está aqui no Zoom nosso, né, os nossos amigos que frequentam aqui há um ano, né, quiserem fazer uma pergunta, mas tem que ser uma pergunta objetiva, porque já está realmente 15 para as 10, né, o Quiné está cansado, atendeu o dia inteiro, fez outras coisas mais. Então, se alguém quiser, né, aqueles amigos que estão sempre aqui conosco, inclusive, quiser fazer uma última pergunta, eu estou abrindo, se o Quiné permitir, claro, né? Claro. Mas daí tem que ser falado, não adianta colocar no bate-papo, não, tá? Bom, eu fico sempre para o final, lá vou eu, né? Vai lá, Cereja, está até com a roupa cereja hoje. Oi, Quiné, boa noite, quem fala é Tereza. Um campo de conexão importante, né, da psicanálise é a saúde mental. Você falou que chegou à psicanálise pela questão das psicoses, e eu também. Né? Me parece que tem toda uma questão política aí em jogo, né? Nessa aproximação entre a psicanálise e o campo da saúde mental. Então, se você puder dizer mais alguma coisa sobre isso, né? Porque assim, eu às vezes eu coordeno a residência multiprofissional do Centro Psiquiátrico Rio de Janeiro, CPRJ. E então o curso foi todo montado com a orientação da psicanálise, e há, em alguns momentos, muita resistência por parte dos alunos, né? Esse contempla psicólogos, enfermeiros e assistentes sociais, e há momentos assim de muita resistência, né? Eu sempre procuro que eu sempre procuro colocar para os alunos é o seguinte: olha, eu não vejo como trabalhar eticamente com a psicose que não seja pela psicanálise. Né? Quando a gente diz que é atravessado pela psicanálise,
Sim, desculpe, Isso... é que eu estou pedindo para trazer o meu livro, que eu quero responder com ele na mão. Quando Continua, Tereza, vai. Sim, quando a gente diz que foi atravessado pela psicanálise, isso não é uma escolha com base na vontade, não é uma escolha racional, né? É alguma coisa que tem a ver com a causa para cada um, né? Então, assim, como é que alguém, sendo causado pela psicose, pela clínica das psicoses, pode dar conta desta clínica eticamente que não seja pela psicanálise? Essa é a minha questão. Obrigada. Olha, eu te agradeço essa questão que eu acho excelente. Eu também não sei como é que eles dão conta sem a psicanálise. Não sei. Sem gozar do psicótico e sem cair na benemerência. Pois é, o que a gente vê? A gente vê, infelizmente, aqueles que não têm uma orientação, né, da psicanálise. O que a gente vê? A gente vê, do lado do psiquiatra, uma objetalização do paciente, né? E ou transforma o paciente, né, num quê? Num homem neuronal, né? Num homem neuronal em que vai, né, dar remédio e acha que vai resolver uma coisa assim, um assado, como se você está com uma taquicardia, toma um calmante, uma coisa assim, né? E o psicólogo vai meio dar conselho, ficar usando a partir do senso comum humanitário, né? Então, eu também não vejo, não consigo entender muito bem. Eu tenho o que eu queria te mostrar, Tereza. Não sei se você conhece o meu livro Teoria Clínica da Psicose. Saiu agora, né, uma nova edição que está linda. Eu tenho o antigo. Olha aqui é o Flechsig, é uma foto inusitada do Flechsig, que está na capa da edição inglesa das Memórias do Schreber. E aqui o próprio Schreber, e do outro lado tem o bispo, e dentro, olha como ficou bonito aqui, tem o interior do manto do reconhecimento do bispo. Sim. Né? Ficou lindo o livro. E aí eu só quero te responder com um capítulo. Não é nesse livro, não, é no outro. Mas aqui eu coloco... Não, é no outro, eu tenho a Psicose e Laço Social. Esse aqui foi o meu primeiro livro, né, que saiu, e que eu acho que a gente tem que partir daquele beabá de Lacan, questão preliminar a todo o tratamento possível da psicose. É a fora-clusão do nome do pai, e não tem cura. Se a gente não partir disso, né, não tem jeito de tratar a psicose. Né? Então, eu acho assim, fundamental, entende, a orientação lacaniana para o estudo da psicose, e que vai desde que ele começa com o EME, né, que ele entra com o EME, com a questão da erotomania, passando pelo aprofundamento, no caso, né, no seminário 3 e na questão preliminar, e acaba com psicose de novo, com Joyce, né? Mostrando uma outra vertente né, da psicose que eu trabalho aqui no meu livro, que eu digo que vai de Schreber a Joyce, passando por Bispo. Né? Eu não trabalho Joyce aqui, trabalho mais o Schreber, retomando todo o caso Schreber, e o Bispo. Né? Quem quiser comprar, né, os meus livros, né, esse e os outros também, né, e as coletâneas que eu organizei, pode procurar na livraria do meu site, www.antoniquiné.com. Né? Então, eu concordo com você. Eu acho que a orientação psicanalítica é fundamental e pode ser uma orientação também para psiquiatras e psicólogos, e terapeutas ocupacionais, e enfermeiros. Eu trabalhei 20 anos no IPUB, né, com apresentação de pacientes na versão, digamos, lacaniana, com todas as equipes presentes dos pacientes, e foi assim né, teve efeitos muito interessantes. Até comentei, a Ana Cristina Figueiredo comentou isso na última live. Então é isso, eu estou com você, eu também não sei como é que eles fazem. Ok, obrigada.
Obrigado, Tereza. Bem, então vamos encerrar, não é isso? E, mais uma vez, agradeço ao meu amigo entusiasmadíssimo, que continue assim, produzindo essas belezas todas e nos dando essa orientação, né? Esse livro eu não tenho, é o único que eu não tenho. Vou comprar amanhã mesmo. Olha que ficou lindo, olha, todo preto e branco, você vai gostar, você que é um artista. Ficou lindo mesmo. Essa contracapa está bem bacana, por dentro também está linda, né? Olha aqui que lindo. E a parte interna também são livros arte, né? Muito legal, muito bacana. É característica da Atos e Divãs Edições. Todas as edições são de luxo. Isso mesmo. Conheço bem essa editora. Quiné, um beijo, obrigado a todos aqui presentes também. Na semana que vem, na segunda-feira que vem, eu vou falar junto com a Cláudia Prete sobre de que família falamos, direito e psicanálise, tá bom? Falar da família nesses dois saberes e fazer críticas, né, ao direito a partir do viés da psicanálise. É isso, Quiné, mais uma vez obrigado. Vou deixar o Rodrigo também se despedir de você e a Renata e todos aqui, queridos amigos que eu vejo aqui que estão presentes, saudades de muita gente que está aqui. Não vou falar o nome de todo mundo, porque senão não vai dar tempo, eu vou ficar até meia-noite aqui falando. Então é isso. Obrigado, Quiné. Até a próxima. Tchau, boa noite. Obrigado. Obrigada, Quiné. Boa noite. Todos na outra sala estão agradecendo muitíssimo a essa noite maravilhosa. Muito obrigada. Boa noite, uma ótima semana. São maravilhosos, maravilhosos e maravilhosas. Tchau. Tchau a todos. Boa noite. Boa noite a todos e não todas. Exatamente. Beijos.